A graça e a paz de Jesus, igreja. Agora que nós já oramos pela Lili, a gente pode abrir a Bíblia no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Hoje nós começamos uma série de mensagens, uma série de pregações no Evangelho de Marcos, o primeiro de todos os evangelhos. O evangelho que Mateus e Lucas vão pegar muito do seu material, e é um privilégio poder olhar para a vida de Jesus e poder pregar o evangelho. Não tem nada mais precioso do que poder pregar, aprender com o Senhor Jesus e olhar para a vida dele expresso nos evangelhos. E eu quero caminhar com a igreja nos próximos meses aí, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Creio que todos acharam. Marcos capítulo 1, versículo 1, nós lemos até o versículo 8. E diz assim a palavra de Deus. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Palavra de Deus. Senhor, nós te pedimos agora que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra, e que a tua palavra venha mesmo trazer conforto, consolo e transformação para as nossas vidas. Faz isso, Deus, para o louvor da sua glória, ao que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você voltar comigo para o versículo 1, Marcos começa o seu evangelho dizendo no princípio, ou princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E eu quero falar um pouquinho hoje com você sobre novos começos. E talvez você esteja num ponto da sua vida que tudo que você mais gostaria é de um novo começo, onde parece que as coisas não fluem, parece que as coisas ao seu redor estão acabadas, destruídas, e precisam de um novo de Deus. E eu quero afirmar para você que Deus tem esse novo para a sua vida, um novo tempo, uma nova esperança, um novo relacionamento com Ele, e tudo isso através do Evangelho de Jesus Cristo. Então eu queria falar um pouquinho hoje com você sobre isso. E como eu disse, o Evangelho de Marcos, ele começa então assim, princípio do Evangelho de Jesus. E não é à toa que ele começa o seu Evangelho dessa maneira. Ele não escreve por escrever, ele tem algo em mente, ele quer que você entenda uma coisa, ele quer que você lembre de uma coisa, ele quer que você lembre de Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio era Deus. Deus estava lá. O princípio de todas as coisas é o Senhor. Então aqui Marcos, ele quer deixar para você muito claro uma coisa: que o mesmo Criador que cria todas as coisas do princípio, Jesus, porque o apóstolo Paulo em Colossenses, ele vai nos dizer que por ele e por meio dele e para ele, todas as coisas foram criadas e todas as coisas existem.
Então o que Marcos quer te deixar saber, que quer te mostrar e quer me mostrar aqui, é que o mesmo Jesus que atuou na criação de todas as coisas, ele é o mesmo Jesus que a partir do seu evangelho, ele vai atuar na recriação, na restauração de todas as coisas. O mesmo poder que agiu para criar todo o universo, é o mesmo poder que vai agir na sua e na minha vida, através do evangelho de Jesus. O mesmo Cristo que criou, é o mesmo Cristo que vai agora recriar. Por quê? Porque a consequência do pecado foi a destruição de todo o universo, a queda de toda a raça humana. Então nós precisávamos de uma reconstrução, de uma recriação, de um novo de Deus. E esse novo ele alcançou para nós através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas então ele vai falar aí no versículo 1 ainda, princípio do evangelho de Jesus Cristo. E nós precisamos entender essa palavrinha evangelho. Nós vivemos num tempo em que tudo é evangelho. A pessoa fala qualquer bobagem, é o evangelho. Tudo é evangelho, mas nem tudo é evangelho. E eu quero demonstrar para vocês, principalmente 3 coisas, como essa palavra evangelho, ou em grego evangelion, ele era usado no primeiro século, e do que Marcos aqui ele está se referindo. A primeira coisa que o evangelho era usado, ou tinha uma referência, era para demonstrar o nascimento de Augusto, o imperador romano, o grande imperador romano, que trouxe a paz romana. Ele que acabou com a guerra civil, ele que estabeleceu o império. Então, quando ele nasce, quando eles vão proclamando o império pela sua vasta área, quando novos territórios eram agregados, eles chegavam lá com o evangelho de Augusto, o imperador, o César romano. Então, primordialmente, essa palavra evangelho não era uma palavra cristã, não era usada pelos cristãos, e ele vai ser apropriado mais tarde, como os evangelistas vão fazer e estão fazendo aqui agora. Mas para nós hoje, nós falamos de evangelho e automaticamente vem na nossa cabeça igreja, Cristo, essas coisas. Mas não era assim no primeiro século. Primordialmente não era usado pelos judeus, pelas sinagogas ou por nenhum lugar desse, era usado pelos romanos, para falar e para anunciar que nasceu o Salvador do mundo, o César Augusto. Então, era proclamado o Augusto, o Salvador. A segunda maneira, ou a segunda a razão que eles usavam usava essa palavra evangelho, era quando um exército romano, ele conquistava uma nova terra, uma batalha, ele vencia uma batalha. Então, depois que ele vencia a batalha, os seus soldados enviavam aqueles mensageiros, os seus arautos, para voltar para a cidade e para declarar aquilo que havia acontecido na batalha. Então, um exército saía de Roma para batalhar com outros exércitos. Para enviar notícias, eles enviavam esses arautos, correndo, voltavam para a cidade, e lá eles gritavam, e começavam a gritar, Evangelium, Evangelium. Em outras palavras, boas notícias, boas notícias. Quais são as boas notícias? O nosso exército venceu, nossos inimigos foram derrotados, agora nós temos a vitória. Então é um termo militar, Evangelium era um termo militar. E a terceira e última aqui que nós temos, é que toda vez que esse exército ele conquistava novas terras, então o imperador romano Augusto ou os outros mandavam esses mensageiros, mandavam os seus apóstolos. Essa palavra apóstolo em grego é mensageiro. Ele mandava os seus apóstolos para pregar o evangelho de César. Existia um outro evangelho que não era o evangelho de Jesus. Então aqui, essas 3 coisas, essa era a conotação de quando a palavra evangelho era usada. Era literalmente conectada a César, ao Império Romano, à vitória militar, a
ao tempo de paz, prosperidade, salvação que Augusto trouxe. E não é à toa que Marcos começa o seu evangelho dessa maneira. Não é à toa que o apóstolo Paulo constantemente vai falar do evangelho de Jesus Cristo. Porque eles estão enfrentando e confrontando todas essas ideias com relação ao evangelho. Porque não é um homem, não é um exército e não é um império, mas é Cristo. Nós precisamos entender que o evangelho é sobre uma pessoa. O evangelho é uma pessoa e sobre aquilo que ele fez. Isso é o evangelho. Por causa disso, o Salvador do mundo não é um imperador romano, é o imperador do universo, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é isso que Marcos quer deixar claro aqui. Marcos quer deixar claro aqui que nós não fomos salvos pela vitória de um exército, nós fomos salvos por um único homem que batalhou as nossas batalhas, a única batalha que nós nunca poderíamos vencer, a batalha da ira de Deus, que estava posta sobre as nossas vidas. É Ele que vence. Jesus, nós não precisamos de um exército, Ele venceu. Agora a terceira coisa que fica claro para nós aqui, entendendo esse contexto, é que paz e prosperidade não vem de um imperador romano, não é Augusto que traz paz e prosperidade para o império, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paz e prosperidade só podem acontecer no reino de Cristo. Só podem acontecer no reino de Cristo. Por isso, a consequência disso é que a pregação do evangelho é o anúncio da obra e do ministério de Jesus Cristo, e que esse ministério fez por nós, como Ele nos abençoou, como Ele nos transformou, como Ele nos alcança. A pregação do evangelho é a pregação de Jesus Cristo, quem é Ele e o que Ele fez. Quando eu prego o evangelho, eu tenho que falar de Cristo. É o anúncio das obras de Jesus e não das nossas obras. O evangelho não fala de como nós somos bons, o evangelho não fala de como nós alcançamos a perfeição, como nós obedecemos a Deus, como nós somos merecedores. O evangelho fala de Cristo, Ele é o centro e não nós, fala das obras de Cristo e não das nossas. O evangelho fala dele, Ele é o centro. Se nós, mesmo que usando a Bíblia, fizermos uma apresentação, fizermos um discurso, eu posso vir aqui, domingo, usar a Bíblia, tirar lições morais para a sua vida, e acabar tudo isso, e no final, eu não ter pregado o Evangelho. Eu posso fazer um discurso usando a Bíblia, e não ter pregado o Evangelho. Porque pregar o evangelho é pregar Cristo. Se eu vier aqui, pregar lições morais, pregar aplicações práticas para a sua vida, e eu não apresentar Cristo nesse texto, eu não preguei o evangelho. Porque o evangelho fala de uma pessoa, o evangelho fala daquilo que essa pessoa alcançou por nós. Então nós podemos muito bem usar a Bíblia, como tem sido feito, muito. Eu posso citar alguns versículos, eu pego alguns versículos ali, falo algumas outras coisas em cima daquilo ali, e falo que eu preguei o evangelho. Se eu não apontei para Cristo, se eu não preguei Cristo, se eu não falei do evangelho, da obra dele, eu não preguei o evangelho. Eu posso ter dado um discurso baseado na Bíblia, mas eu não preguei. Eu não preguei o evangelho. Agora é interessante que a partir do versículo 2... Marcos ele vai dizer, conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. O evangelho não é uma invenção humana, o evangelho não nasceu na cabeça dos discípulos de Jesus Cristo, dos apóstolos, da igreja. O evangelho nasceu na eternidade no coração de Deus. O evangelho não foi inventado por um homem, é por isso que ninguém pode deter o avanço do evangelho, é por isso que ninguém pode deter a igreja, porque é o poder de Deus.
Ninguém pode ir contra o poder de Deus. Então é muito interessante ver isso aqui, porque isso aqui que Marcos agora está falando, que é o princípio do evangelho, na verdade é o princípio do ministério terreno, daquilo que ele vai fazer agora, porque esse evangelho já foi prometido desde a antiguidade, e nós podemos ver isso desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus promete salvação para Adão e Eva. Da semente da mulher virá aquele que pisará a cabeça da serpente. O que nós chamamos dentro da teologia de o próton evangelho, o primeiro evangelho. É a primeira vez que o evangelho é pregado na Bíblia. Deus vai falar, vai vir um homem que vai pisar a cabeça da serpente. É Cristo. É Cristo. Então, ele vai usar aqui, na verdade, ele, apesar de citar, Marcos cita aqui Isaías, mas ele vai usar outros dois textos que não estão aí, como ele escreveu aqui, claros. Por exemplo, ele vai usar o texto de Êxodo 23, 20, quando ele diz, enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Em Malaquias capítulo 3, versículo 1, o profeta Malaquias vai falar assim, antes do grande e terrível dia do Senhor, eu vou enviar Elias. Elias é aquele que vai preparar o caminho. Então aí ele vai citar aqui o texto de Isaías capítulo 40, versículo 3, façam veredas retas para o Senhor. Então esses três anúncios, ele vai usar aqui o texto desde Moisés, e ele vai usar os profetas, a lei e os profetas. Todo o Antigo Testamento aponta para o Evangelho de Cristo, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Então a história do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, é essa história que começou na eternidade, passou por todo o Antigo Testamento e chegou agora, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E é interessante ver aqui, que quando nós colocamos isso em perspectiva no livro de Malaquias 3, capítulo 1, de novo, ele fala que nos últimos dias eu enviarei o profeta Elias. Os últimos dias foram inaugurados com Cristo. Os últimos dias foram inaugurados com Jesus. Nós estamos vivendo os últimos dias há 2000 anos. Há 2000 anos. Nós aguardamos ansiosamente a volta dele há 2000 anos. Tanto é que se você lê os escritos do apóstolo Paulo, parecia que Paulo estava aguardando a volta de Jesus enquanto ele estava vivo ainda. Ele aguardava sinceramente e ansiosamente a vinda do Senhor Jesus para a sua geração. E alguns teólogos vão falar, né, os liberais vão falar que, está vendo, o apóstolo Paulo estava errado. Ele estava errado, porque ele, sinceramente, ele esperava, e ele esperava mesmo. E ele nunca voltou até hoje. Isso é uma grande mentira, uma grande farsa. E por causa de algumas coisas dessas que a gente tem alguns argumentos aí que eles vão falar. Está tudo errado, Jesus nunca vai voltar. Ele disse que ele viria, ele foi prometido antes da fundação do mundo, ele foi prometido pela lei e pelos profetas, e ele veio. A lei e os profetas diziam que ele sofreria, que ele morreria, que ele ressuscitaria. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou. Ele disse, eu voltarei. Ele voltará. Amanhã, depois de amanhã, daqui a 1000 anos, ele voltará, porque ele não é homem para mentir. Então o Senhor voltará. Agora, a partir do versículo 4 aí, vai falar sobre o batismo de João. Assim surgiu João batizando no deserto, e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A primeira coisa que nós precisamos entender é que existe uma confusão no meio da igreja evangélica hoje, é que o batismo de João não é o batismo de Jesus Cristo. O batismo de João não é o batismo de Jesus Cristo. O batismo de João era um rito que nasceu no período intertestamentário. Dentro do Antigo Testamento nós temos várias leis de purificação, ou de batismos. Por exemplo, quando você vai lavar a sua mão, você vai batizar a sua mão. Você vai lavar a sua mão, é uma lei de purificação. Os judeus eles se batizavam, então eles mesmos se lavavam, que era um ritual de purificação. O banho para eles era um ritual de purificação.
Então eles mesmos se lavavam. Agora, no período intertestamentário, que é esse período entre Malaquias, o livro de Malaquias, e a vinda do Messias, 400 anos depois, é o período que nós chamamos de intertestamentário. É o período em que, abre aspas, Deus não falava, fecha aspas. Então nós temos, durante esse período, nasce um rito dentro do judaísmo para aquelas pessoas que queriam se tornar judeus. Então eles pregavam ali, falavam, a fé, como que é essa fé de vocês aí? Aí se a pessoa quisesse entrar e ser judeu, ela precisava, ou ela nascia judeu, e ela fazia parte do povo da aliança, então ela já era judeu. Agora, se você não é judeu, se você é um cachorro gentil, um imundo gentil, você tinha que fazer 3 coisas. Você precisava ser lavado dos seus pecados, porque você era imundo, porque você não nasceu debaixo da aliança. Você não nasceu debaixo do povo de Deus. Você está imundo pelos seus pecados. Você precisa ser lavado dos seus pecados. É esse ritual de batismo que João está chamando. Agora, você precisava confessar o Deus de Israel como o único Deus, e você precisava fazer a circuncisão. Alguns deles, os prosélitos, eles não queriam fazer a circuncisão, eles queriam entrar, mas aí não eram convertidos completamente. Seria o que para nós hoje, a pessoa que vem todo domingo na igreja, toda a pessoa que está aqui, que serve a igreja, que está aqui, mas que nunca se torna membro da igreja. Seria um prosélito para o judeu. É a pessoa que é um simpatizante. Está ali, gosta da gente, faz parte do culto aqui, tudo, mas ele não é membro da igreja. Aí eles deixavam eles lá, porque eles não queriam passar pelo rito da circuncisão. Agora, o batismo de João, ele é diferente dos outros batismos que eram praticados durante esses 400 anos, nisso. Para João, não existe diferença, não há um bom nenhum sequer, não há um justo nenhum sequer. Ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. João já dizia isso com o seu batismo. Porque ele é radical nisso, ele chama todo mundo para ser batizado, não apenas os gentios. Ele fala, judeus têm que ser batizados. E é isso que causava tanto escândalo para as pessoas. Porque esse rito que ele está praticando era um rito normal. Mas quando ele chama judeus para ser batizados, nós não precisamos de batismo, nós somos filhos de Abraão, descendentes da promessa. Quem é esse homem, quem é esse louco que exige batismo de judeus? Então João vai confrontar isso tudo, toda essa cosmovisão, e ele vai chamar judeus para confessar os seus pecados, se arrependeram dos seus pecados e serem batizados. Então o batismo de João, ele é um batismo de confissão e de arrependimento. Agora o batismo de Jesus, apesar de englobar essas coisas, ele não para aqui. Ele é um sinal da aliança inquebrável com o nosso Senhor. Ele é o sinal da nossa imersão em Cristo. Agora nós estamos em Cristo. Então, o batismo cristão é diferente do batismo de João. Por que eu tenho que explicar isso? Porque algumas pessoas querem pegar o batismo de João e falar assim, não, o único batismo válido é o batismo por imersão e com água corrente, porque era assim que João batizou Jesus. Sério isso? E quem disse que João colocou ele na água por inteiro? Já tem uma briga aqui gigantesca, porque basicamente a crença os primeiros afrescos, as primeiras pinturas que nós temos, do 2º século, mostravam Jesus sendo batizado por efusão, que não é nem aspersão, nem imersão. O que é isso? É um modelo novo agora, é quando você está dentro do rio, mas a água não é fundo o suficiente, ela cobre aí os seus pés. Lembra que eles não têm torneira, não tem mangueira, é muito difícil carregar água, então é muito mais fácil você ir para o rio e batizar alguém no rio, do que tentar carregar um balde, e levar para dentro da cidade, etc, etc, ou encher uma piscina, ou sei lá o que você quer fazer. Eles já estavam ali, eles pegavam então um potinho, alguma coisa, e jogavam sobre a cabeça da pessoa que está sendo batizada, porque era um símbolo de lavar dos seus pecados. Então provavelmente Jesus foi batizado dessa maneira. Agora, se nós queremos pegar o batismo de João como padrão para o cristianismo, o problema é esse. João, ele não pertence à nova aliança. Dentre os nascidos de mulher, João é o maior, mas a lei e os profetas pregaram até João. Porque
no reino de Deus, o menor no reino de Deus é maior do que João. João é o último grande profeta. Ele é o maior de todos, mas é que acaba nele. O reino agora começa com a morte e com a ressurreição de Cristo. Então agora começa. A instituição do batismo de Jesus vem depois da sua morte e da sua ressurreição. Então que é instituído o batismo cristão. São coisas diferentes. Então nós não podemos usar o batismo de João como padrão para a gente querer praticar ou exigir às pessoas que não, você tem que fazer dessa maneira aqui. Porque nós não estamos levando essas coisas em consideração. Agora, por que João estava no deserto? Como você vai ver no versículo 4 ainda. Ele apareceu no deserto. E há outro problema aqui. Que tamanho de rio que é esse que ele tem no deserto? No deserto. Por que Marcos fala que ele estava no deserto? Porque o deserto ele vai nos dar um ponto teológico importantíssimo. E qual é o ponto teológico importantíssimo? O deserto representa um novo começo, uma nova esperança, um novo relacionamento com Deus. E por que o deserto apresenta essas coisas? Ele representa essas coisas. Porque quando Deus tira o povo de Israel do Egito, da terra de escravidão, da terra de morte, Ele tira eles de lá com um braço forte, com mão forte, braço estendido, faz grandes milagres e os arranca de lá. Para onde que Deus os leva? Para o deserto. Para o deserto. E no deserto ele vai dar as suas ordenanças. No deserto ele vai fazer uma aliança com eles. Agora vocês são o meu povo, o meu tesouro pessoal. No deserto Deus vai dar para eles uma nova esperança. Deus vai dar para eles uma nova história, Deus vai dar para eles um novo começo, Deus vai dar para eles um novo relacionamento com Ele. Ele vai fazer isso no deserto, é por isso que João aqui está no deserto. E aqui Marcos quer nos lembrar que nós estamos no deserto, andando no deserto com o Senhor. Mas no deserto, nós não construímos casas, no deserto nós não nos apegamos às coisas, nós estamos no deserto. E essa é a caminhada cristã, a peregrinação cristã. Tem muita gente gostando demais do deserto e querendo construir império no deserto. Mas no deserto, nada se constrói. O deserto é lugar de passagem, não lugar de morada. Nós precisamos entender que a nossa vida cristã nesse mundo é um deserto que nós estamos atravessando com o Senhor. Mas dentro do deserto, Ele tem uma nova história, uma nova esperança, um novo relacionamento. Dentro do deserto, dentro das dificuldades que nós passamos nessa vida, nesse mundo, Ele vai andar conosco. Ele vai suprir todas as necessidades. Ele vai cuidar de nós até nos levar a Canaã, a nova Canaã, a terra prometida. Porque com mão forte e braço estendido, através de Cristo, da sua obra redentora, Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o império da luz. Mas nunca se esqueça, você está andando com o Senhor pelo deserto. E Ele vai com você, te sustentar até te levar à terra prometida. A partir aí do versículo 4, nós temos a pregação de João. E aqui é muito importante para a gente aprender sobre pregação. Ele vai falar o conteúdo dessa mensagem. E o que é e o que não é pregação. Então, ele vai mostrar e deixar claro aqui que pregação não é uma fonte de entretenimento ou apenas de informação. Pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus, ela nunca foi e nunca será fonte de entretenimento para a igreja. Você não vem na igreja para ser entretido. Você não vem aqui para assistir um bom sermão, como se fosse a um bom cinema, assistir um filme. Nós não vamos à igreja para sermos entretidos, nós vamos para ser instruídos e transformados. Então a pregação do Evangelho não é entretenimento. A pregação do Evangelho também não tem apenas um caráter informativo. Eu não venho aqui, domingo após domingo, mostrar o tanto que eu sei. Eu não venho aqui, domingo após domingo, dar mais informação para você.
Nossa, você está vendo o contexto histórico, cultural? Está vendo essa palavrinha grega? Eu não venho aqui te dar mais informação domingo após domingo. Eu venho aqui te dar a palavra de Deus que pode transformar e vai transformar a sua vida. Não vem entreter você, não vem apenas te dar informação. Porque se essa informação não leva à transformação, ela não vale nada. Ela não vale nada. Então a pregação era uma proclamação, um anúncio oficial que exigia uma resposta. Quando os arautos de César, eles iam para essas novas terras, e eles chegavam proclamando o evangelho de César, eles falavam o seguinte: chegou a salvação de César para vocês. Agora a paz e a prosperidade alcançou isso aqui, porque tudo isso aqui agora pertence a César, o grande imperador. Mas agora eles exigiam uma resposta: vocês vão se submeter a César ou não? Vocês vão se submeter e obedecer César, ou vocês vão continuar em batalha e guerra contra ele? Porque se for isso, ele virá e os exterminará a todos. A pregação do evangelho, ela exige uma resposta. Você não pode vir aqui domingo após domingo, sentar, me ouvir falar, me ouvir pregar e sair daqui e continuar com a vida do mesmo jeito. Se você faz isso, você não entendeu o que é pregação ainda. A pregação exige uma resposta nossa, uma ação, em conformidade àquilo que nós ouvimos. Quando os arautos de César chegavam e anunciavam essas coisas para eles, as pessoas não simplesmente levantavam depois dessa audiência e iam para casa e continuavam vivendo suas vidas. Eles queriam saber: e aí, vocês vão se submeter ou não? Vocês vão obedecer ou não? Vocês vão ter paz com o imperador ou não? Vocês vão continuar em guerra? Toda pregação exige uma resposta nossa. Nós vamos nos submeter àquilo que a palavra de Deus diz ou não? Porque um novo imperador se levantou, o imperador de todo o universo, e ele conquistou todo o universo através do seu sangue. A grande batalha foi vencida. Ele é o soberano, o Senhor. Você não pode continuar vivendo da maneira como que você está vivendo e fingir que nada está acontecendo. Existe um Senhor no céu, e um dia Ele voltará, e nós todos prestaremos contas diante desse Senhor. Qual é a sua resposta? É isso que João quer deixar, isso que Marcos quer deixar claro aqui para você. Essa é a pergunta que ele tem para você. Qual é a sua resposta em face do Evangelho de Jesus Cristo? Qual é a sua resposta? Agora, ele aparece aí pregando um batismo de arrependimento. E por que ele tem que pregar um batismo de arrependimento? Se lembre que era um rito comum para eles. O que João está fazendo quando ele chama judeus para serem batizados, e ele está mostrando que eles precisam ser batizados por causa da sua pecaminosidade, que eles não são melhores do que os gentios porque eles nasceram judeus, ele faz isso através do batismo. Ele prega para eles e fala: vocês precisam ser batizados, se arrepender dos seus pecados e serem batizados. João está fazendo o seguinte aqui, a declaração que ele diz é: não é suficiente ser judeu. Para nós, pode ser transformado dessa maneira: não é suficiente ser presbiteriano, porque eu sou presbiteriano de 4ª geração. Presbiterianos de 4ª geração também vão para o inferno. Não basta ser presbiteriano de carteirinha. A pergunta que é feita é: você se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo? Então Jesus aqui, ou João aqui, Marcos está nos mostrando que João está confrontando a sua geração, confrontando a cosmovisão de mundo deles, a visão de salvação. Eu estou ok. Por que eu estou ok? Porque eu nasci filho de Abraão, eu sou descendente da promessa. Eu sou salvo. Por que eu sou salvo? Eu estou bem com Deus. Por que eu estou bem com Deus? Porque um dia, depois de um apelo, eu levantei o meu braço, lágrimas correram os meus olhos, e eu entreguei minha vida a Cristo. Mas desde então,
a minha vida continua a mesma. Eu amo o que o mundo ama. Eu me visto como o mundo, eu falo como o mundo. Eu amo aquilo que o mundo faz. Nada me incomoda. Eu continuo da mesma maneira com que eu sempre vivi. Mas glória a Deus porque eu sou salvo. Por que eu sou salvo? Porque um dia eu entreguei a minha vida para Cristo. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Se o cristianismo que você professa e confessa não transformar a sua vida, aquilo que antes eu amava, o pecado que antes eu amava, agora eu odeio. As coisas que antes faziam sentido para mim, perderam completamente o sentido depois que eu conheci Cristo. A minha grande ansiedade é viver uma vida mais próxima do Senhor. Hoje eu tenho talvez perdido tudo, mas existe uma alegria na minha vida, que eu não sei explicar de onde vem essa alegria. Eu sou uma pessoa alegre. Porque se tudo isso está te levando a ser uma pessoa mais rancorosa também, mais um fariseu, e ficar cobrando os outros, a santidade dos outros, você não foi transformado também. Você não entendeu ainda a salvação, o perdão de Cristo. Como que isso tem afetado a sua vida? Como que o Evangelho tem afetado a sua vida? Não basta vir na igreja no domingo. Não basta dizer que é presbiteriano. Como tem o Evangelho transformado a sua vida? A pessoa que você era foi transformada e hoje você vai andando de santidade em santidade. Eu sei que eu ainda não sou quem eu devia ser, mas eu sei que eu já não sou mais quem eu era. Martinho Lutero. Eu sei, Rodrigo, que eu não sou quem eu deveria ser, mas eu sei uma coisa, eu já não sou mais quem eu era, porque eu fui transformado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. E Ele tem me transformado dia após dia, de santidade em santidade. Eu sei que eu sou salvo, eu sei que a garantia é o Espírito Santo habita em mim. Porque eu não posso continuar vivendo no pecado que eu amava, porque o Espírito Santo não me permite viver assim. Como diz o apóstolo Paulo, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Quando ele escreve a sua carta aos Coríntios. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Esse é o nosso chamado. Nós devemos então nos examinar para ver se a gente está mesmo vivendo o Evangelho que nós professamos. E essa pregação constituía de arrependimento. Arrependam-se. E a palavrinha aí grega para arrependimento é metanoia, que era uma mudança do modo de pensar. É uma mudança completa do seu modo de pensar. Como diz também o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, nós precisamos de uma renovação da nossa mente. Uma renovação completa da nossa mente. Arrependimento envolve essa renovação da nossa mente, que vai trazer uma tristeza, um remorso profundo por ações que nós tomamos. Existe uma tristeza, existe um remorso, existe dentro de nós um incômodo com o pecado. Eu não fico em paz em pecado, eu tenho que confessar meu pecado diante do Senhor. Eu caio, muitas vezes, mas eu não sossego enquanto eu não confesso meu pecado. E vou diante do Senhor, pedindo perdão a Ele, por aquilo que eu fiz. Existe um confronto dentro de mim. Eu não posso mais pecar livremente. Arrependimento implica em uma profunda mudança espiritual e de hábitos, ações. Espiritual por quê? Porque as suas prioridades vão ser diferentes. Eu nunca gostei de ler a Bíblia, eu nunca gostei de orar. E de repente eu encontro um jovem que fala assim para mim, cara, eu estava estudando a Bíblia, eu falo, peraí. Você estava o quê? Eu estava estudando, não, você não é crente, você não gosta da Bíblia. Não, mas cara, não sei o que aconteceu comigo, eu quero ler a Bíblia, eu só tenho vontade de ler a Bíblia, e cara, eu consigo entender a Bíblia. Eu falei assim, Deus pegou. Foram 10 anos, mas Deus pegou. Quando Deus pega, Ele transforma o seu gosto. Aquele prazer que você nunca teve em ler Bíblia, agora você tem.
E você não consegue se afastar desse livro, porque ele é ouro para você. Existe uma mudança radical dentro de você, que não é causada por você, não é mérito seu, não é bondade sua, não é vontade sua, aliás. É Jesus Cristo, através do Espírito Santo, transformando você de dentro para fora. Você não vira um religioso quando você se torna um cristão. Você se torna um cristão. Não é casca, é interno. E esse interno que é transformado, ele vai aparecer, ele vai ser revelado do lado de fora, em ações, numa vida transformada. Hábitos são transformados. Uma coisa que eu notei na minha vida é que determinadas músicas eu não consigo mais escutar aquilo. Porque é tão corrupto e pecaminoso que eu falo assim, como que eu consegui escutar isso? Ninguém nunca chegou para mim e falou assim, você tem que parar de escutar música do mundo. Ninguém nunca falou isso para mim. O Espírito Santo transformou os meus gostos. A santidade que antes eu odiava, que eu não via como que a pessoa pode querer ir na igreja, de manhã, de tarde, de noite. Como que uma pessoa pode querer perder a vida dela, enfiar dentro de igreja. Porque para muita gente isso é loucura. Como você pode estar no verão aqui na igreja, com esse calor aí fora? É porque elas não entenderam ainda quem é Cristo. Porque o Espírito Santo ainda não habita dentro delas, elas nunca vão entender isso. Porque essas coisas são discernidas espiritualmente. E aí ele vai falar de perdão, de arrependimento e perdão dos pecados. Eles vinham, eles confessavam e se arrependiam dos seus pecados. Então eles eram perdoados. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Confissão sem arrependimento não perdoa ninguém. Deixa eu de novo enfatizar isso para você. Confissão de pecado sem arrependimento não perdoa ninguém. Por que isso aqui é importante? Porque muito bem você pode ter sido pego por causa do seu pecado. E você então é confrontado por causa dos fatos. E você tem que confessar o seu pecado. Mas você pode fazer essa confissão sem nenhum tipo de arrependimento. Você está confessando porque você foi pego. Você não está confessando porque você está arrependido. Se essa é a sua situação, você nunca vai ser perdoado. A confissão, ela exige arrependimento para o perdão. Mas, então, se é dessa maneira, se eu tenho que confessar, que eu tenho que me arrepender, então tem uma condição aí. Então, Deus não é gracioso, perdoador, como vocês falam, ele é condicional. Então, existe perdão, o perdão ele é condicional. Não. Mas a falta de arrependimento vai revelar o que você tem dentro do seu coração. Que você, na verdade, você só confessou porque você foi obrigado. Vou dar um exemplo para vocês. Mateus capítulo 18, nós temos a parábola do servo impiedoso. Que ele deve uma quantia que é incalculável para o tempo da época. É incalculável. E aí, ele chega diante do seu senhor, do grande rei. E o grande rei fala para ele, você está perdoado pela sua dívida. Pode ir embora. Ele confessa porque ele foi pego. Olha, os números não batem. O que você está fazendo aqui? Você deu prejuízo. Presta contas aqui. Ele foi pego, tem fatos, tem provas. E aí ele fala assim, é verdade. Ele confessa. Só que houve arrependimento? Nós não sabemos ainda. Vamos ver como que ele vai andar depois. Ele saindo dali, ele encontra o seu conservo. O seu conservo deve para ele uma quantia mínima. Ele pega ele pelo pescoço. Ele ameaça aquele cara. Ele faz ele pagar ele. Mas eu não tenho dinheiro, me perdoa que eu vou, perdoa aí o tempo, me dá mais tempo que eu vou te pagar. E ele não faz isso. Ele não é misericordioso com o seu conservo, como o seu rei, que perdoou uma dívida impagável, foi com ele. Então os outros vão correndo contar para o rei aquilo que ele fez com o seu conservo. O rei manda chamar ele e manda jogar ele na cadeia. Acaba com ele. Por quê que o rei faz isso? O rei não tinha perdoado? Tinha. O perdão do rei não foi genuíno? Foi.
Mas o que a ação dele, do seu servo, demonstrou? Que ele nunca se arrependeu realmente das suas ações. Então, por causa disso, mostra que a confissão que ele fez, que ele teve diante desse rei, ele só confessou porque ele foi pego, mas ele faria de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque ele nunca se arrependeu. O perdão que ele recebeu, ele nunca entrou e transformou a vida dele. Nunca entrou e transformou a vida dele. Talvez uma das passagens que mais me aterroriza em toda a Bíblia é quando Jesus ele coloca os cabritos e as ovelhas de um lado e do outro, e para uns ele diz: vinde benditos do meu Pai, entrem e tomem posse da terra, da herança que foi preparada para vocês. E os eleitos, eles entram. Agora ele olha para o outro lado, ele diz assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Aí os caras: como assim, Jesus? Jesus, Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome nós não fizemos milagres, em teu nome nós não fizemos isso. E Jesus, note que no texto de Mateus 24, ele não debate eles. Ele fala: eu não estou questionando que vocês não fizeram milagres, que vocês não fizeram isso. Não. Se afastem de mim para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. E aqui ele está falando para a igreja, pessoas de igreja. Eles estavam na igreja, eles estavam liderando a igreja, eles estavam anunciando Jesus, eles estavam fazendo todas essas coisas, até milagres foram feitos. E Jesus fala: apartai-vos de mim, malditos, porque o perdão dele nunca transformou a vida deles. O relacionamento deles era um relacionamento de fachada. As motivações deles, Jesus conhece a motivação do nosso coração. Ele conhece. Então, só pode existir confissão, arrependimento e mudança de vida se existir pregação genuína da palavra de Deus e do Evangelho. É aqui que amarra tudo isso. Como que o povo podia vir para João, confessar os seus pecados, se arrepender, mudar de vida, porque existia verdadeira pregação do Evangelho. Se não existe verdadeira pregação do Evangelho, não existe transformação, não existe mudança de vida, não existe salvação. É por isso que nós não brincamos com o púlpito, porque é lugar de pregação do Evangelho, porque só o Evangelho pode transformar vidas. Eu não posso transformar a sua vida. Ninguém pode, é só o Evangelho que pode. Mas para que essas pessoas pudessem confessar, se arrepender, mudar de vida, tinha que haver pregação genuína do que é o Evangelho. Era o que João estava fazendo. Por quê? Por que existe a necessidade de pregar o Evangelho de maneira genuína? Porque a única coisa que as mensagens terapêuticas e coaches do nosso tempo elas fazem é mandar pecadores para o inferno com uma consciência mais tranquila. Como eu acabei de usar o exemplo de Mateus capítulo 24 e das palavras de Jesus, não fui eu que inventei essas palavras. Por que aquelas pessoas ficam: Jesus, mas em teu nome nós não fizemos essas coisas? Sim, fizeram essas coisas aí. Mas você nunca se arrependeu. Então existe uma grande responsabilidade em nós de pregar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Para que as pessoas possam se arrepender, encontrar com o verdadeiro Evangelho e serem transformadas pela pregação do verdadeiro Evangelho. E aí o povo vai vir e ser batizado por João. Lembra que o povo tinha vários rituais de purificação, que eles chamavam de batismo. Mas aqui, Marcos deixa claro que o povo vinha para ser batizado por João. Por que eles tinham que vir para ser batizado por João? Por que eles tinham que vir para ser batizado por João? E o que isso mostra e revela para nós? E revela um ponto teológico muito importante, mais uma vez, que é: nós não temos o poder de nos lavar espiritualmente. O poder da salvação, o poder da transformação não está em nós. Nós não podemos nos auto-batizar, auto-transformar, porque o poder está fora de nós. A purificação dos pecados não vem de nós. Nós não temos esse poder.
ela vem de fora, ela vem de Cristo através do Espírito Santo. É Ele quem batiza com o Espírito Santo. É Ele que batiza com o Espírito Santo. E aliás, nenhum homem pode fazer isso. É só o Senhor Jesus. Agora é interessante que no versículo 6 ele diz que João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. E por muito tempo esse versículo ele me deixava meio confuso. Por que Marcos ele dá esse relato aqui? Parece que ele quebrou a narrativa. Ele estava falando da pregação de João, depois ele ia falar de quem que era João, de como que ele se vestia. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Aí eu entendi um dia o que isso aqui tinha a ver. O que Marcos quer deixar para você e para mim entender uma coisa, que é o seguinte: João era um homem simples, um homem humilde, um homem que morava à beira do deserto, um homem que não tinha ambições nenhuma, políticas, acadêmicas, de ter um grande público o ouvindo. João era um homem que aos olhos humanos, aos nossos olhos, era um homem perfeito, um homem que dedicava a sua vida em proclamar a palavra de Deus, era um homem que dedicava a sua vida ao Senhor. Mas aí, o versículo 7 e o versículo 8 aqui, ele vai nos dar um exemplo, ele vai falar assim: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar, de tirar as sandálias dos seus pés. Por que ele dá esse exemplo? Porque os servos que tiravam as sandálias dos seus senhores eram os servos mais humildes, os servos mais inferiores que eles tinham. Porque lidar com o pé de alguém era uma coisa muito nojenta para eles, era uma coisa que eles não gostavam de fazer, era uma coisa que era humilhante. O que João está falando aqui é que apesar de toda essa dedicação, e o que Marcos quer deixar claro para mim e para você aqui, é que apesar de toda essa dedicação de João, de tudo isso que ele era, de toda essa simplicidade, humildade, de tudo que João era, João reconhece isso. Eu não sou digno nem de ser o pior dos servos dele. O que esse texto me ensina? O que esse texto te ensina? Nós não somos dignos de nada. Nós somos o que nós somos pela graça. O evangelho que nos alcançou, a salvação na nossa vida é obra única e exclusivamente do Senhor. Não é obra nossa, é graça dele, porque nós não somos dignos. Agora, por que eu enfatizo tanto sempre a nossa indignidade, a nossa impureza, o nosso pecado, a nossa maldade? Bom, primeiro porque a Bíblia faz isso, mas em segundo lugar, por causa disso, porque eu quero que você conheça Deus, porque eu quero que você ame a Deus. E só tem uma maneira de você conhecer a Deus e reverenciá-lo e adorá-lo da maneira que Ele é digno, quando você conhece quem você é e a maldade do seu pecado, quando você entende o tamanho do seu pecado diante de um Deus santo, a sua indignidade e a dignidade dele. Quando você coloca isso uma contra a outra, você vai adorar Deus como você nunca adorou na sua vida. Você vai ser grato pelo amor de Deus na sua vida, porque Ele salvou um miserável como você, porque Ele enviou o Filho dEle para morrer por um miserável como você e como eu. O que João deixa muito claro para você e para mim é que não importa o que você faça, a sua dedicação a Deus, não tem nada que você possa fazer para ser salvo. Salvação é uma obra exclusiva e graciosa de Deus, ponto. Mas quando nós entendemos a nossa indignidade, a dignidade dele, ela explode, ela é exaltada, ela fica maravilhosa. Quando nós pintamos o fundo preto do nosso pecado e apresentamos os diamantes da graça de Deus em Cristo Jesus, eles brilham como eles nunca brilhariam de uma outra forma. Agora, para encerrar, Jesus tem um novo começo, uma nova esperança, um novo relacionamento com Deus para você hoje. Tudo isso que o Evangelho te propõe, te promete,
O princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus veio para te dar isso. Um novo começo, uma nova esperança, um novo relacionamento com Deus. Ele tem isso para você hoje. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado. Mas o convite de Jesus para você é: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus tem um novo começo, uma nova história para a sua vida hoje. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos pela sua palavra. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha nos dar graça para viver de maneira digna do teu evangelho. Entendendo, Senhor, que tudo da nossa vida é graça. Entendendo quem nós somos. Entendendo que o Senhor salvou homens e mulheres como nós, que não mereciam nada do Senhor. Obrigado, Deus, por tão grande salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora dá-nos graça, Senhor, para proclamar corajosamente as verdades do Evangelho, para que outras pessoas possam ter um encontro com o Senhor e serem transformadas, como nós fomos. Faz isso, ó Deus, é o que nós te pedimos e oramos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.